O que é pecado? Romanos 6, versos número 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8, verso número 37, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem está em Jesus, pela fé, é um vencedor. E a primeira vitória do crente é sobre o pecado. Aliás, o pecado é o grande inimigo da fé a ser vencido, o primeiro e o último. Porém, em Cristo Jesus, já vencemos, estamos vencendo e venceremos o pecado. A Bíblia Sagrada nos apresenta um conceito de pecado em 1 João capítulo 3, verso número 4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Se a lei representa a vontade de Deus para os seres humanos, pecar é desobedecer a Deus, ou seja, praticar um ato que é contrário a ele. O maior exemplo disso está em Gênesis capítulo 3, que é o relato da queda. Deus havia dito ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se assim o fizesse, morreria. Gênesis 2, verso número 17, onde está a advertência. Contudo, Adão e Eva comeram da árvore e espiritualmente morreram. Gênesis capítulo 3, de 6 a 8. A separação do ser humano de Deus, ou morte espiritual, foi a grande consequência do pecado original. A partir disso, toda a humanidade foi subjugada a este estado de morte. Paulo escreveu aos Romanos que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Contudo, diz ele, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, 23. O que isso quer dizer? Que através de Jesus podemos passar da morte para a vida, ou seja, vencer o pecado. A vitória sobre o pecado é o que chamamos de salvação. Quero ler 3 textos bíblicos que falam sobre isso. O primeiro deles está em 2 Timóteo capítulo 1, versos de número 8 a 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso número 18, o apóstolo Paulo vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Outro texto está em Romanos capítulo 5, de 9 a 10, ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a sua morte, ou a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Esses textos, apesar de tratarem sobre salvação, eles fazem em tempos diferentes. O primeiro diz que Deus nos salvou no passado. O segundo texto diz que estamos sendo salvos, que significa o presente. E o terceiro diz que seremos salvos, dizendo a respeito do futuro. Isso quer dizer que a nossa salvação não é uma experiência única. Não vencemos o pecado de uma vez por todas. Nossa vitória sobre o pecado se dá através de um processo com início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre o tempo passado da salvação, nós fomos salvos. Todo crente em Jesus foi salvo do pecado. Mas de que aspecto? A Bíblia diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E que tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5, verso número 1. Isto é, aquele que pela fé está em Cristo já foi salvo da condenação do pecado e está em paz com Deus. Isso é o que a Bíblia chama de justificação, palavra pertencente ao direito romano. Apenas o juiz tinha o poder de justificar ou não uma pessoa, ou seja, declará-la justa ou condenada. Por causa da morte de Jesus, Deus, o Supremo Juiz, declara justa todas as pessoas que nele crê, livrando-as da condenação e da morte. Esse é um ato único, feito de uma vez por todas. Aquele que verdadeiramente creu e foi justificado por Deus está salvo da condenação do pecado definitivamente. Se no passado fomos salvos, no presente estamos sendo salvos. Todo crente em Jesus já foi salvo da condenação do pecado, mas ainda está sendo salvo em outro
outro aspecto. A Bíblia diz o seguinte: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso está em Romanos 6, versículos 11 e 12. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 1 Coríntios 3, verso número 18. Aquele que está em Cristo ainda está sendo salvo do domínio do pecado em sua vida. Isso é o que a Bíblia chama de santificação, que é o processo em que o crente é transformado à imagem e semelhança de Jesus. Se a justificação, por um lado, é um ato único, de uma vez por todas, a santificação, por outro lado, é gradual, realizada passo a passo. O terceiro é o tempo futuro da salvação. Seremos salvos. Todo crente em Jesus já foi salvo da condenação do pecado, está sendo salvo do domínio do pecado, mas ainda será salvo de um último aspecto. A Bíblia diz que os crentes, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1, verso número 5. E Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo o seguinte: eis que eu digo um mistério para vocês, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 54. Aquele que está em Cristo ainda será salvo da presença do pecado em sua vida, e assim sua salvação estará completa. Isso é o que a Bíblia chama de glorificação e acontecerá quando Cristo voltar. Se a justificação é um ato único e a santificação é gradual, a glorificação também ocorrerá de uma vez por todas, finalizando o processo da salvação dos crentes. Portanto, a nossa vitória sobre o pecado é um processo com início, meio e fim. A introdução é a justificação, o desenvolvimento é a santificação e a conclusão é a glorificação. Portanto, o pecado é uma realidade que a salvação é capaz de transformar. Não somos mais escravos do pecado, pois Cristo nos libertou. Vivemos uma vida diária para Deus, porque todos os dias morremos para o pecado e em breve estaremos com Cristo em Deus eternamente, salvos. Isto significa que teremos vencido o inimigo da nossa fé, que é o pecado. Que seja assim na minha e na sua vida. Amém.